Viajando com o Biquíni. Boa noite. Vamos viajar comigo hoje para um outro país incrível do nosso planeta? Vamos visitar a Inglaterra, país poderosíssimo que influenciou assim, várias partes do nosso planeta, vários locais. Na verdade, esse programa aqui, o que deu origem a esse programa, foram as viagens que eu fiz a bordo do veleiro Biquíni. Enquanto o Biquíni está em manutenção, fora d'água, a gente então aproveita para mostrar outras viagens que a gente não fez de barco. Mas a Inglaterra foi um país que, quando a gente passou pela Europa, a gente nunca foi a bordo do Biquíni. A gente, quando atravessou a Europa, a gente veio pelo Mediterrâneo. Mas, porém, a gente teve em vários outros lugares no mundo onde a gente podia sentir nitidamente a influência da Inglaterra, né? Eles têm várias ilhas aqui no Caribe. A Inglaterra influenciou a África, a Ásia, até que o sul, né, do nosso continente tem ilhas inglesas. Por onde eles passaram, eles deixaram as marcas dele. Então, assim, é incrível a gente ver, por exemplo, na Índia, né, os parques que eles deixaram lá, o cricket, né, lá eles também, assim, o futebol é um esporte muito apreciado pelos ingleses, mas sem dúvida nenhuma é o cricket, que é o jogo que assim, identifica mais eles, né, ano passado, e todos esses países que foram colonizados pela Inglaterra, eles também têm essa tradição. Ano passado, inclusive, o campeão mundial de cricket foi o Sri Lanka. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco assim mais geral a Inglaterra. Eu não escolhi assim uma cidade específica, a gente vai começar em Oxford, que é uma cidade muito famosa, uma cidade cheia de escolas, né, que várias pessoas famosas estudaram lá. Inclusive agora em 1970 o Clinton estudou no colégio de Oxford. Depois eu vou mostrar para vocês Stratford-upon-Avon, que é uma cidade onde nasceu o Shakespeare, né, que também é talvez o maior poeta, né, daqui da nossa cultura ocidental, mais conhecido, mais famoso, mais emocionante. Vou mostrar a cidadezinha onde ele nasceu e viveu muito tempo. E depois vamos terminar as imagens com Londres, a capital, que também é uma cidade incrível. Então a gente vai ver um pouco, né, como a Inglaterra é poderosa, né, por todas essas influências que eles tiveram, o cricket, os parques, a própria língua inglesa no mundo inteiro. E a gente está a gente está vivendo 10 anos sem a princesa Diana. Também houve mudanças, agora, né, o Gordon Brown, né, é o novo primeiro-ministro, não é mais o Blair. E vamos ver aí um pouco então dessas cidades em geral. Solta aí, por favor, Fernando. Começando então em Oxford, né, que é uma cidadezinha bem próxima de Londres. Oxford, ela é assim famosa, né, pelos colégios que tem lá, mas é também uma cidade assim de muita inspiração, de sonhos. A gente está começando aí com as imagens do Tamisa, o famoso rio Tamisa, que corta toda Londres e segue ali Oxford e outras cidades ali por perto. E aí em Oxford é onde foi criado, né, escrito Alice no País das Maravilhas, no século XIII. E aí também tem, por exemplo, a Christ Church, né, que é uma igreja super famosa, tem essa arquitetura celta, né, diferente, assim com essas... super interessante. E a gente, quando a gente está visitando a Inglaterra, a gente tem que ir nos castelos, né? Tem castelos maravilhosos, castelos em ruínas. Esse aí é um castelo onde nasceu o Churchill, Winston Churchill, no ano de 1871, se não me engano, ele nasceu e viveu a infância dele aí. Esse castelo, ele é lindíssimo, ele não é aberto assim o tempo todo, o ano inteiro para visitação, tem certas épocas do ano. E o que encanta aí são esses jardins maravilhosos ali em volta. Então ele está aberto desde as 9 horas da manhã, né, todos os dias, nas temporadas que está aberto. E a gente pode então fazer com um guia, né, passeios aí em volta nesses jardins maravilhosos, com essas pontes levadiças. E dentro dele a gente pode também se aprofundar muito na história da Inglaterra. Tem tapeçarias maravilhosas, pinturas, né, super interessantes. Ali a gente pode visitar o quarto onde nasceu o Churchill. O Churchill é uma das figuras mais cultuadas da Inglaterra, né? A Inglaterra é terra também dos grandes imperialistas, dos grandes estrategistas. E sem dúvida nenhuma, Winston Churchill foi um dos mais comemorados lá por eles. E esse castelo, ele fica aí
perto da cidadezinha de Woodstock, né? Que essa cidadezinha também super interessante, né? Eles conservam essa arquitetura deles fantásticas, muitas pedras eles usam nas construções, e são essas cidadezinhas tranquilas, né? Sempre com esse clima também. Meio chuvoso, né? Essa garoa que cai sempre na Inglaterra. Então, a gente pode ver, por exemplo, isso é um museu, né? As pequenas cidades da Inglaterra, eles têm museus de estrada de ferro, museu tudo, a gente tem muita informação. Aí a gente então está indo, né, em direção a Stratford, passamos ali por mais um castelo, e essa aí então é a cidadezinha de Stratford-upon-Avon, onde nasceu o famoso William Shakespeare. Ele nasceu, na verdade, numa cabaninha de tronco situado fora da cidade. Esse aí é o centrinho da cidade. É uma cidade bem pequena, que hoje em dia é famosa e muito turística, tudo por causa do Shakespeare, né? Tudo ali faz menção a ele. Então, a casa onde ele nasceu fica upon Avon, quer dizer, em cima do rio Avon, né? Fica ali meio fora da cidade, essa cabana onde ele nasceu, e essa casa aí, onde hoje em dia é o museu dele, foi a casa onde morou uma filha dele, que se casou com um homem importante ali da cidade, e o Shakespeare então morou, o final da vida dele, ele passou em essa casa. A casa foi transformada em museu, ali a gente pode ter todo tipo de informação sobre a obra dele, livros assim, em todas as línguas, né? Eu acho que mais de 50 línguas você tem traduzido os livros deles, bibliografias, cartazes e todo esse tipo de souvenirs, e eles também tem uma fundação, né, do Shakespeare, que tem ali uma escola que também funciona. A gente vê na cidade, por exemplo, isso aí, o Tolo, né, os personagens deles são estátuas, monumentos aos personagens deles, e as pessoas ali se vestem a caráter, né, como eles viviam no século em que o Shakespeare viveu, para dar mais uma ambientação. Essa cidade, ela é super turística, ela é visitada, né, todos os dias, gente do mundo inteiro vem aí para ver ali onde esse homem fabuloso, esse gênio, né, da nossa literatura se inspirou para fazer as histórias fantásticas dele. E ali a gente se aprofunda mais na vida dele. O Hamlet, por exemplo, os personagens dele, o Hamlet era o filho dele, era o nome de um filho dele. Então, acho que quem, né, tem interesse e ama o Shakespeare, como eu, por exemplo, não pode deixar de, quando for à Inglaterra, visitar a cidade de Stratford-upon-Avon, uma cidade linda. E aí a gente então está saindo, né, passando por outras cidadezinhas do interior da Inglaterra e voltando então para Oxford, que Oxford, na verdade, é cheia de universidades, né? E também de escolas de todo tipo, de torres, né? Tem cada torre linda de pedra. Essa é uma cidade típica da periferia de Oxford. E por 900 anos, Oxford foi a cidade onde viviam os reis, né? Vários reis e rainhas famosas moraram aí na cidade. E aí chegamos em Londres, na capital, né? Chegamos aí no Palácio de Buckingham, né? Que é o famosíssimo, né? Tem essa troca da guarda, e por coincidência é o tipo de imagem que eu não correria atrás, né? Que é muito óbvia, mas por coincidência eu desci ali do lado no ônibus na Victoria Station, que fica próxima ao palácio. Quando eu passei, estava acontecendo essa guarda, essa troca de guardas, que já é um ponto turístico, né? Várias pessoas vão para ver isso, se tornou um show, né? Dura horas, as pessoas ali se acotovelam, se amontoam ali nas grades do palácio para ver essa troca da guarda, e na verdade é um show, né? Depois eles tocam, tem a banda, tem música, já se tornou um espetáculo. Esse palácio de Buckingham, ele é residência oficial, né, dos reis e rainhas desde 1837. E depois a gente vai continuando ali, né? Londres também é uma cidade que você sai de um lugar famoso para chegar num outro mais famoso ainda. Sair caminhando ali pela cidade, a gente vai chegando nessa parte administrativa da cidade, né? Onde estão os prédios todos, o Congresso, a Abadia de Westminster, e sempre passando pelos parques, né? Os parques lindos, maravilhosos. As pessoas, né, têm esse hábito de sair para a rua, os idosos, de ficarem muito ao ar livre. Os parques sempre têm muitos pássaros, né? Muita informação. E aí, né, a gente chega nessa parte central de Londres, que é o cartão de visita
de Londres, sem dúvida nenhuma, o Big Ben assim, a identidade cultural, né, mais conhecida de Londres, né, da Inglaterra, e ali em volta então fica a Abadia de Westminster, onde aconteceu o funeral da princesa Diana, que foi fundada, na verdade, há 1000 anos atrás, né, magnífica, gótica, né, onde teve coroações de vários reis e rainhas, e hoje em dia eles fizeram essa roda gigante, né, nesse lugar aí que é muito turístico, eles construíram essa roda gigante, que é a roda gigante mais alta do mundo. Ali você pode fazer passeios, você escolhe, né? Você vai um pacote barato, leva meia hora para fazer a volta, você tem uma visão panorâmica fantástica da cidade toda. Você pode fazer assim, uma coisa bem chique, né? Com champanhe, tomando champanhe, uma média de 30 pounds por pessoa esse passeio. E ali ao lado tem o Aquário de Londres, que também é muito famoso, são 2 milhões de litros de água e todo ali entretenimento para toda a família, né? E saindo dali a gente continua andando e essa parte aí de Londres é todos os prédios administrativos, né? Depois ali está o parlamento, aí a gente passa ali para aquelas ruas ali do Jack Estripador, né? Que também é outra figura famosa lá de Londres, né? Aquele misterioso assassino que até hoje ninguém sabe, né? Quem que foi, se era um nobre, quem que era, que brincava, né? De gato e rato com a polícia, deixando as mulheres mutiladas. Tem também essas lendas, todas essas histórias. Ali a gente viu um monumento às mulheres, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, e depois todos é uma mistura Londres, né, do antigo e do moderno, tudo convive muito bem, né? São essas ruas de pedras que fazem a ligação do passado, do presente com esse passado de séculos e séculos atrás. E aí a gente está na Trafalgar Square, né, famosa Trafalgar Square, esses monumentos fantásticos, monumentos antigos, monumentos modernos, e essa aí é a National Gallery, né, que é fantástico, que eu acho bárbaro em Londres, é que você tem museus maravilhosos, né, tem o Museu do Maior Diamante do Mundo, o Museu das Joias da Coroa, e os museus você entra de graça na maioria do tempo. Então essa National Gallery é bárbara, aí dentro você tem todas pinturas fantásticas, né, eu toda animada comecei a gravar, mas logo vieram e me cortaram, né? Como você sabe, a maioria desses museus não é possível fazer imagens de vídeo dentro, mas eu pude só pegar algumas pinturas para a gente ver, mas é cada uma mais linda que a outra, e ali é separado, né? Tem exposições permanentes, tem exposições assim temporárias, tem assim, por exemplo, tudo separado, né? Desde os pintores, desde o século de 1200 até 1500, depois de 1500 a 1600, 1700, até 1900. E tem lojas, restaurante, cafeteria, loja de souvenir e tudo mais. E ali então a gente vai continuando, né? Ali a gente seguindo, a gente vai para o Piccadilly Circus e depois para o Portobello Road, um lugar famoso, sai de um lugar famoso, entra em outro mais famoso ainda. É uma cidade interessantíssima, né? Vale a pena ser visitada. E o que eu acho interessante também é que eu acho assim, a Inglaterra bem diferente do resto da Europa. Talvez por ser uma ilhazinha desgarrada do continente, eles são bem diferentes, inclusive foram um dos países que iniciaram também com a União Europeia, mas diferente dos outros países, o único país da União Europeia que não adotou o euro como moeda nacional, né? Eles lá são tão poderosos, né? Isso aí é o Trocadero também, outro museu famosíssimo, depois tem ali o Museu de Cera também, mas como eu estava dizendo, eles são tão poderosos, tão ricos, que se eles adotassem o euro, eles perderiam com isso. Então, é o único país da União Europeia que ainda continua com a moeda original, o pound, né? Que, por sinal, é muito valorizado, mais valorizado ainda que o euro. Mas eu acho que deu de imagem por hoje, Fernando. Nosso tempo aqui já esgotou. Eu, então, vou ficando por aqui hoje. Espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bem bacana para mostrar para vocês. Vocês continuem ligados aqui na TV Floripa, porque você sabe que os programas que vocês veem aqui, os assuntos que a gente fala aqui, vocês não veem nos outros canais, é só aqui. E quero também me despedir hoje, deixando um beijo muito especial para os nossos amigos apoiadores do Dorcas Restaurante, lá nos Ingleses, e do Iate Casablanca. Um beijo para todo mundo e até quinta-feira. Tchau. TV Floripa apresentou Viajando com o Biquíni. Viajando com o Biquíni.